Lucas capítulo 18, Aleluia. versículo 9. Eu quero ler do versículo 9 até o 14, a parábola do fariseu e do publicano. Aleluia. Amém? E eu não vou perder tempo não, vamos embora. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 18, verso 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nessa passagem aqui desta parábola, nós vemos Jesus falando sobre o perdão. Algo que Jesus ele é o ponto, ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o alvo, o autor, o consumador da palavra. Ele é o centro desta palavra. E a palavra principal que o Senhor traz na Bíblia é uma palavra de perdão. Aleluia. Louvado seja Deus. É maravilhoso nós compreendermos que Deus é este Pai que está pronto a nos perdoar, a nos restaurar. Mas, porém, entretanto, todavia, nós não podemos esquecer que Deus também é justiça. Aleluia. Muitos pregam o amor de Deus, o seu atributo, principal, e esquecem da sua justiça. Dissocia o Deus do amor do Deus de justiça. Olha aí, ó. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero trazer para vocês, numa reflexão nesta parábola, que o nosso Deus, ao seu tempo, trará juízo sobre todas as coisas. Aleluia. Alguém diz assim: será que existe Deus? Não tem justiças e injustiças que acontecem no mundo? Não se preocupe não. Deus vai trazer justiça, viu? No seu tempo. Olha aí. Aleluia. Mas eu quero dizer algo para vocês. A misericórdia do Senhor chegou primeiro. Aleluia. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz assim ao profeta Isaías: se vós quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia. Mas se fores rebeldes, sereis comidos pela espada. Olha aí, ó. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que esta palavra é uma espada. É uma espada. Aleluia. Glória a Deus. Ela tanto cura e alimenta, como ela mata. É verdade. O Deus que fala aqui, Ele é poderoso. Por isso que nós chegamos na presença dEle com temor e tremor. Ninguém chega aqui
se exaltando, se achando, eu sou o tal, eu agora vou fazer. Não. A gente chega aqui, Senhor, deixa eu chegar aqui na tua presença. Aleluia. Tem misericórdia de mim. Meu Deus, tão pecador que eu sou, meu Pai. Oh Deus, me santifica. Porque, meus irmãos, olha, a santidade de Deus é algo tão maravilhoso que quando você está na presença de Deus, você desfruta da sua presença, da sua bondade. Mas se você chegar lá em pecado, a santidade de Deus lhe expulsa. Você é queimado. Algumas pessoas dizem assim, por que Deus não desce logo aqui do céu então? Manda esses crentes falar para a gente. Porque ele não vem pessoalmente, já veio, né? Jesus já veio. Mas porque ele não vem de novo aqui agora e se manifesta aqui no nosso meio e anuncia para a humanidade, então, a sua palavra. Olha aí, ó. Meus irmãos, olha, se Deus viesse agora aqui no planeta Terra, descesse agora, a terra toda seria queimada. Por causa da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ele precisou despir-se da sua glória. Olha aí. Da sua majestade. Glória daquele brilho que ele tinha. Louvado seja Deus. Daquele fogo. Louvado seja. Tomar uma forma humana. Aí veio ao mundo nos falar o Evangelho. Nos anunciar uma mensagem de perdão. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E olha, eu quero dizer para você que entre todos os males que perturbam a humanidade, os males causados pelo pecado, a decepção e a consciência pesada são os que têm levado muito ao sofrimento, à perda de sono, à depressão. Louvado seja o nome do Senhor. E são fardos pesados. Muitos afogam a sua consciência na prostituição, no álcool, na droga, nos prazeres, tentando esquecer, tirar, cauterizar aquela marca que está na sua consciência. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala de 2 homens que subiram ao templo a orar. Veja só, um fariseu e um publicano. O fariseu era o religioso. Olha aí. O publicano era o cobrador de impostos. Aquele que cobrava e pegava, esse aqui é do governo e esse aqui é meu. Ele já desviava o pedacinho dele, né? Cobrava até a mais para poder entregar o que era dele. E ele cobrava os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles 2 homens sobem ao templo. E a palavra de Deus diz que, olhando Deus do céu à terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. E diz a palavra do Senhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído da glória de Deus, porque se você chegasse perto da glória dele, você queimava. Louvado seja Deus. Olha, eu quero dizer para você, o que é pecado? O que é pecado? Né? Pecado é toda transgressão contra a lei de Deus. Aleluia. E tudo que você faz que magoa o seu irmão, Olha aí. que magoa a sua irmã, toda vez que você levantou uma palavra, disse a alguém que magoou, toda vez que você fez algo, né, que você mentiu, que você enganou, que você cirou e pecou, você cometeu uma transgressão contra o seu irmão. E quando você desobedece a palavra de Deus, você transgride contra a santidade desse Deus e agora você está afastado. Você está separado deste Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor desceu lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que a presença de Deus na nuvem de glória, o fogo que
pegava fogo em cima do monte, de tal maneira que as pedras começaram a incendiar e começaram a pegar fogo em cima do monte. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que não se chegue para cá, Aleluia. porque se alguém chegar e tocar nas pedras, será queimado. Aleluia. Está vendo por que Deus não vem agora, aí manda Jesus e depois manda o seu povo para pregar para você que está vendo aí na live, você que está nos ouvindo nesse serviço de som? Porque Ele te ama. Aleluia. Porque se Ele viesse agora, você seria queimado. Porque você precisa entender que por causa dos seus pecados, você foi separado de Deus. É verdade. Mas o Senhor proveu um meio de você se reconciliar com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Oh, que sangue precioso. Louvado seja Deus. Olha só, a justiça de Deus precisa ser satisfeita e o amor dele também. Louvado seja Deus. E eu encontro essas duas coisas na cruz do Calvário. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ali, Jesus Cristo inocente, Ele assume um sacrifício no meu e no seu lugar. Aleluia. Um sacrifício que nós chamamos de vicário, que significa substitutivo. Aleluia. É aquele que toma a culpa e toma o lugar do culpado. Toma o lugar do pecador. Louvado seja Deus. E agora o inocente ali recebe sobre si, como diz lá em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele cura a enfermidade, Ele salva, Ele perdoa pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. É tão maravilhoso que o nome de Jesus no hebraico significa Yeshua. Yeshua quer dizer o Senhor salva. Aleluia. Aí a gente diz assim, eu sou salvo, Jesus me salvou. Aí a pessoa diz, você foi salvo de quem? Você sabe que você foi salvo, você já chegou lá? Alguém diz, né? Você já chegou lá? Né? Louvado seja Deus. Aí o anjo respondeu para José e para Maria quando anunciou o nascimento de Jesus. Ele disse assim, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele salvará o seu povo Aleluia. dos seus pecados. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Veja, o trabalho de Jesus, ele é o centro da Bíblia, e o trabalho dele é salvar você dos seus pecados. Glória a Deus. Você quer ser salvo dos seus pecados? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Você não consegue deixar. Olha, não vou fazer mais, aí faz de novo. Ah, mas é porque o crente não peca? É? Não, o crente peca, mas não peca como pecava antes, não, meu irmão. Aleluia. Aleluia. O pecador, ele tem prazer no pecado. Quando ele peca, ele sai contando para todo mundo. E aí depois ele já planeja de novo quando é que vai ser de novo a próxima vez. É verdade. Mas só que não tem paz. Não tem sono. A noite passa em claro. Porque a consciência lhe cobra o preço dos seus atos. Olha aí, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós somos um povo diferente. Porque nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Ah, mas aí você não peca? Não peco. E quando você peca, como é? Eu fico triste. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico triste, igual esse publicano aqui. Eu não quero nem olhar para frente, eu não quero nem chegar lá na frente. Aleluia. Olha aí, Eu ó. fico batendo aqui no meu peito. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, de novo eu caí, eu fraquejei. Será que não acontece isso na vida da gente? Não, irmão. Com certeza. Né? Quantas vezes, né, acontece conosco aquela falha que nós até alguém pensa assim, acho que eu vou deixar desse negócio para lá, eu vou até largar o caminho. Não, meu irmão, não largue o caminho. Aleluia. Louvado Olha seja aí, o nome do Senhor. Aleluia. Por causa do seu pecado, porque aqui está aquele que
ao homem do seu pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí Jeremias estava conversando com Deus. E Deus estava falando com ele. Aleluia. Aí o Senhor disse a Jeremias assim, Solon: desce à casa do olheiro. Aleluia. E ele disse: eu vou lá, na casa do olheiro. Aí chegou lá na casa do olheiro, viu o olheiro fazendo o trabalho das suas mãos, né? Aquele vaso, ele girando aquela roda, e aquele vaso se formando em suas mãos. E a Bíblia diz que o vaso se quebrou em suas mãos, nas mãos do olheiro. Aí o olheiro pegou aquele barro, amassou de novo e fez um outro vaso. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Senhor perguntou a Jeremias: viste, Jeremias, o que fez o olheiro? Aleluia. Acaso eu não posso fazer de vós como este olheiro fez um novo vaso? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, meu irmão, o perdão é o presente mais precioso Oh, que glória, o Senhor glória. nos deu. Louvado Deus é a maravilhoso. certeza que Ele nos comprou com seu sangue. Aleluia. Que um dia nós vamos morar no céu. Aleluia. Vamos poder entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Dizendo assim, ó: foi pelo sangue, foi pelo sangue, foi pelo sangue do Cordeiro, foi pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Olha, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos aqui não se lembram de quando aceitou Jesus e você carregava um fardo, carregava um peso, e aí quando você levantou sua mão e você deu um passo à frente e veio entregar sua vida a Jesus, você saiu leve. Aleluia. Glória. E parecia que não tinha mais. E naquela noite você dormiu o sono que você nunca tinha dormido antes. Louvado seja Deus. Eu lembro que minha esposa, ela conta no testemunho dela de quando aceitou Jesus, a psicóloga Francine Neumann, né, minha esposa, ela conta que ela tinha uns sonhos assim atribulados durante a noite quando estava dormindo. E ela sonhava, missionária Tassiane, ela sonhava que estava caindo num abismo. Olha aí. Estava caindo no abismo. Talvez você se sinta assim, perdido, caindo no abismo. Aí ela se sentia, e quando ia caindo, naquele final daquele impacto, ela despertava. E era assim todas as noites da minha esposa. Até o dia que ela levantou a mão dela e aceitou Jesus como seu Salvador. Aleluia. E nunca mais esses pesadelos atormentaram a sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que diz aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele está pronto para perdoar. Mas como eu posso receber esse perdão? Se eu chegar lá tentando comprar, ou tentando dizer para Deus quão bom eu sou, ou quão justo eu sou, né? Olha, Senhor, quantas obras boas eu faço. Olha os meus dízimos que eu dou, ou quantas pessoas carentes que eu estendo a mão e recolho. Todas essas coisas são boas. Louvado seja Deus. Mas as nossas obras são imperfeitas. A única obra perfeita e o único sacrifício perfeito que Deus aceita que foi feito na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, como você pode receber esse perdão? Você precisa vir a Ele quebrado. Como aquele vaso, do jeito que você está dizendo assim: eu não presto para nada, eu não sou ninguém, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador. Jesus, tu ainda me queres? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. A mesma espada que mata é a mesma que cura e salva. Louvado seja o mesmo Deus que é justiça, é o mesmo Deus que é amor. E nesta noite Ele está pronto aqui para perdoar, para te aliviar desta carga que tu vens carregando. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguém que precisa fazer uma aliança com Deus, um concerto com Ele, nesta noite está aberta uma oportunidade Aleluia. para você vir aqui na frente,
ou para você dizer, eu aí na live, eu quero entregar minha vida a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Quantos aqui foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus? Pode dizer amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso, por esta tão grande salvação. Por isso que o escritor de Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meu irmão, a salvação é boa, é maravilhosa. Jesus te salvou. Zele por ela para você chegar no céu. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, pastor Solon. Glória a Deus. Glória a Deus.